Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Estamos começando mais um episódio do nosso Sinteps Podcast. Hoje eu não sei se eu estou aqui com uma convidada ou se eu estou sendo convidado. Estou aqui com a presidente do nosso sindicato, Silvia Helena. Como está, minha presida? Estamos aqui hoje para conversar de um tema muito legal, né, Silvia? Conversar sobre a redemocratização do Centro Paula Souza. E aí, Silvia, como vamos fazer esse tema acontecer hoje aqui? Eu acho importante que a gente comece do presente, né? Hoje a gente fez, você sabe, estava também numa reunião com o novo diretor superintendente. E o vice-diretor superintendente e todo o seu staff. Muito bem, a gente tem um novo diretor superintendente, um novo vice-diretor superintendente, mas a gente nem sabe quem concorreu, a gente não sabe quais são os projetos dele para o Centro Paula Souza. Não teve um debate, não teve uma sabatina, não teve uma participação efetiva da comunidade para escolher quem deveria ser o novo superintendente. Não estou dizendo que ele não é bom, que não será bom, nada disso. Eu só estou dizendo que o processo é viciado. O processo de escolha do nosso diretor superintendente e do vice é feito por um conselho deliberativo que nós também não escolhemos, que são pessoas de fora e que não participam do dia a dia da instituição. Então, a redemocratização ela passa por várias etapas. A primeira delas deveria ser a gente ter um conselho deliberativo que fosse nosso, ou seja, professores, funcionários, estudantes participando. Interessante te perguntar. Muita gente, às vezes, da nossa categoria não sabe. Eu sei, né? Mas é bom te perguntar para a gente ter isso registrado aqui. Como é formado o nosso Conselho Deliberativo hoje? Porque quando a gente fala que agora a gente está aqui conversando direto com a categoria, toda hora a gente estava falando, até um mês atrás, a gente estava falando, o Conselho vai apresentar o plano de carreira. Então, o Conselho Deliberativo. O Conselho. Todo mundo queria saber, mas quem que é o Conselho? Quem compõe o Conselho Deliberativo? O Conselho Deliberativo é composto pela Fiesp, pelo SEBRAE, pela Unesp, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pelo diretor superintendente, que é o presidente nato, e um membro que é escolhido dentre os diretores de ETEC ou FATEC. Então, eles revezam um diretor de FATEC e um diretor de ETEC. Mas é escolhido. Ninguém é votado, é escolhido pelo próprio conselho. É meio estranho, o próprio conselho se escolhe. A Fiesp, ela tem uma representação importante dentro do nosso conselho. Aliás, quem fez a posse do novo diretor superintendente foi o Manolo, que é o representante da Fiesp. O que a Fiesp tem a ver com a nossa carreira, por exemplo? A Unesp até tem a ver, porque nós somos associados e vinculados... tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia também. Nós somos uma autarquia de regime especial associada e vinculada à Unesp. Então, a Unesp estar no nosso conselho faz todo sentido. Também ela entende de educação, né? Mas o SEBRAE é o pessoal do Sistema S, é nosso concorrente, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia... A gente está alocado na Secretaria de Ciência, não é Secretaria de Ciência e Tecnologia agora, é Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Isso. Tá? Então, é governo também. É governo com empresário. Os trabalhadores, a comunidade, a gente tem uma proposta que tenha diretores de ETEC, diretores de FATEC, professor de ETEC, professor de FATEC, servidor de ETEC, servidor de FATEC, aluno de ETEC, de FATEC. Isso é o espelho da nossa comunidade. O Conselho Deliberativo deveria espelhar a nossa comunidade, mas ele ainda traz a mesma composição do ato institucional número 5, que na época, quando foi colocada a Fiesp, o SEBRAE e tal, a ideia deles era que, como nossos cursos são de cunho voltados para o mercado, que tivesse gente do mercado para dizer que curso tem que ter, de certa forma, mais ou menos. Mais ou menos, né? De certa forma, porque eles também não dizem. Nem a Fiesp contribui, tem contribuído ultimamente com uma questão de trazer estágios, né? Proposta de estágios para os alunos, o que é bom. Mas o SEBRAE é do Sistema S, ele é nosso concorrente.
O Senai concorre com a gente diretamente. Oferece cursos tanto técnicos quanto de tecnologia, né? Exato. Concorre tanto com o ETEC quanto com o FATEC. FATEC no mesmo município, então, assim, é complicado. É uma estrutura que veio lá da criação do Paulo Souza, em 1969, quando a gente estava na ditadura militar. Mas essa estrutura já deveria ter sido renovada. A gente conseguiu uma proposta de renovação via o Conselho Universitário da Unesp, mas, infelizmente, isso aconteceu no ano de 95, quando o Mário Covas assumiu, e o Mário Covas mandou jogar fora a regulamentação que o Conselho Universitário tinha feito, porque ele tinha outros planos para o Centro Paula Souza, e um dos planos era desmantelar o Paula Souza inteiro. Era mandar as escolas agrícolas para a Secretaria de Educação, mandar rever o papel da escola técnica, o que deveria ser a escola técnica. Tem um documento muito complicado da época, que é assim, fechar curso, mandar a gente embora. Então, quando o Mário Covas assumiu, ele tinha uma visão horrível do Centro Paula Souza e queria destruir o Paula Souza. A gente foi, de novo, construindo, nós, o sindicato, fomos na Assembleia Legislativa, apresentamos para os deputados o que a gente era, o potencial que a gente tinha, e não foi destruída a estrutura. Mas o primeiro momento era esse. Então, um conselho deliberativo, do jeito que a gente tinha conseguido aprovar no Conselho Universitário da Unesp, ia atrapalhar os planos do Mário Covas. Então, foi um momento muito ruim para o Paula Souza, aquela transição de governo, porque aí a gente perdeu muito do bonde da história. Perdemos o CRUESP naquela época também, por conta do Mário Covas. E, além disso, voltando até, como o nosso tema é a redemocratização do centro, a gente fala o conselho ser democrático, que não é, democratizado, que não é, não é porque ele não é nem democratizado e nem representativo, porque não representa a nossa comunidade em nada. De forma alguma. E daí voltamos lá no começo da conversa, que é a questão da eleição do nosso superintendente. Hoje temos aí o professor Clóvis, conhecemos ele pessoalmente hoje. Não tenho nada que desabone a pessoa dele. Uhum. Mas a comunidade como um todo, não só nós do sindicato, mas ninguém, em nenhum momento, a gente teve sequer a possibilidade de analisar as propostas dos candidatos. A gente só soube a lista com os nomes. Era um monte de gente concorrendo. 27 nomes, se não me engano, estavam concorrendo. Muitos nomes, não lembro mais agora. Eram mais de 20, isso eu tenho certeza. Uhum. Mais de 20 nomes concorrendo, e, inclusive, dos quais a maioria eram desconhecidos para a comunidade, assim, num geral. Isso. E, na hora que saiu o nome Clóvis, quase ninguém sabia quem era o professor Clóvis. Acho que ele era muito conhecido mais na região ali, acho que de Sorocaba, de São Roque e tal. Sim, que é a região que é a dele. região dele, mas, no geral, ninguém sabia quem era, muito menos quais as propostas. E que até agora nós não sabemos as propostas. Sim, também. Também não, porque ninguém debateu. Ninguém debateu. E, aliás, tinha mais de 20 candidatos e só 5 eleitores. Olha que absurdo. Como o processo é viciado. Você tem 5 pessoas que não são da instituição, que dentro de 20 e poucos nomes que se apresentaram, eles escolhem. Em base do que eles escolheram? Tiveram que apresentar um currículo? Mas o currículo é uma coisa. O embate de ideias, a discussão, aquilo que a gente faz, por exemplo, nas escolas, quando tem eleição de diretores, que tem uma comissão eleitoral, que promove o debate, as pessoas têm que se colocar, têm que responder perguntas para os trabalhadores. A mesma coisa deveria acontecer, na nossa opinião, e já aconteceu. O importante é isso. O importante é que a nossa comunidade saiba que já aconteceu. E daí entra na parte que eu queria te falar, que a gente está falando desde o começo aqui do nosso episódio, que a gente não está falando de democratização do Centro Paula Souza, mas sim de redemocratização. E daí muita gente, assim como eu sou do concurso de 2009, comecei a trabalhar em 2010. Muitos professores também entraram em vários concursos aí ao longo dos anos, que não pegaram a época que a gente teve um superintendente eleito pela comunidade. Eu acho legal contar um pouquinho dessa história para a gente.
Essa história foi muito bonita. A gente tinha um processo, eu sou do concurso de 85. Eu nasci em 85. A gente tinha um procedimento nas unidades que era passar lista de apoio ao quem queria ser o diretor superintendente, né? E, assim, geralmente nas escolas passava lista para todo mundo de apoio, porque nenhum diretor queria ficar de mal com os candidatos que seriam o próximo diretor superintendente. E a gente já estava se estruturando, não era sindicato ainda, quando a gente fez o processo, a gente já estava se estruturando, tanto a Associação de Docentes das Escolas Técnicas, quanto a Associação dos Servidores do Centro Paula Souza, quanto a Associação dos Docentes das FATECs, e os estudantes no CA, né? A gente estava organizando alguma coisa para a gente ter a voz da comunidade escolhendo o diretor superintendente. E isso foi logo depois da redemocratização do país, que a gente conseguiu a Constituição Cidadã de 88, a Constituição de 89, aqui do Estado de São Paulo. A gente foi crescendo, tinha um espírito naquele momento, em todas as pessoas, de que era importante participar de todas as etapas. E participar da eleição do diretor superintendente era uma das etapas. E a gente conseguiu, nós, as associações de classe, junto com os estudantes do Centro Paula Souza, a gente montou um processo paralelo de eleição. Quando estava acabando o mandato do professor Oduvaldo Vendrameto, a gente montou um processo paralelo de eleição, porque a gente queria eleger. Não conseguimos que o Conselho Deliberativo fizesse regras, a gente solicitou, pediu, porque quem faz a regra da eleição, ou da consulta, ou seja, do que for, é o Conselho Deliberativo do Paula Souza. Ele tem autonomia para isso. Ele tem autonomia para isso. Ele pode dizer, a partir de amanhã, serão eleições diretas e paritárias. Ele fala pelo simples fato de não querer. Não querer, porque ele se submete ao governo e o governo não quer. Mas a gente foi provocando uma situação dentro da instituição de fazer, e fizemos. Fizemos um processo paralelo, as associações montaram uma comissão eleitoral, fizemos debate, fizemos inscrição dos candidatos, veio um monte de gente que se inscreveu. Assim, o centro era um pouco menor ainda, né? Então a gente fez debate em várias unidades e o pessoal conheceu as propostas, fizemos a eleição, muita gente foi... Teve gente que foi até demitida por diretores mais déspotas, né? Mas teve muita pressão dos diretores em cima da gente, que estava organizando o processo, mas fizemos, todas as unidades votaram. E nós elegemos Maria Helena Rachid, era uma professora da Júlio de Mesquita, da Júlio de Mesquita, que estava na política naquele momento. E aí a gente elegeu e mandou para o governador, que é o procedimento de mandar para o reitor da Unesp e para o governador. Mas isso criou um mal-estar muito grande na instituição, principalmente na Unesp, porque a gente fez barulho mesmo. E naquela época, a Unesp já elegia o seu reitor? Sempre. A Unesp sempre elegeu. Sempre elegeu. Mesmo durante a ditadura, que era a lista tríplice, né? Lista tríplice. Mas tinha participação da comunidade, sempre teve. Mas daí para a Unesp, que já elegia os seus, ficou mal pra caramba. E agora? Vamos falar que não existe a possibilidade de eleição? E naquela época, o vínculo era exercido e respeitado. Então, quando chegou na Unesp, o fuzuê que a gente tinha feito aqui no Paula Souza, o reitor da Unesp mandou o Conselho Deliberativo fazer regras para eleger o novo diretor superintendente. Então, o movimento que a gente fez de um processo paralelo de eleição resultou na primeira eleição de um diretor superintendente. Todos votaram, professores, funcionários e alunos. Foi uma eleição proporcional, ela não foi paritária, e também tinha a proporção entre ET e FATEC, que sempre, na época, era ET e FATEC, não era ETEC, né?
sempre teve mais ETEC do que FATEC, então tinha uma proporção para que o candidato que fosse mais votado, porque também era o compromisso, ele tinha que ser mais votado em todos os segmentos. Ele tinha que ser mais votado em ETEC, FATEC, professor, funcionário e aluno. Então, ele tinha que ser para chegar lá... Nome unânime na comunidade. De consenso na comunidade. E aí nós elegemos o professor Elias Orani. Foi uma época de ouro da instituição. A gente cresceu bastante, a gente conseguiu resolver uma série de problemas que vinham, né, de estruturais, não tem nem comparação com o tamanho dos problemas que a gente tem hoje, até porque a instituição cresceu muito de lá para cá, né? Mas foi um processo vitorioso, eu digo. O movimento eram as entidades sindicais, não eram sindicais porque mal tinha acabado de poder funcionário público fazer sindicato. Então, a gente era a associação, mas com caráter... Até conseguir carta sindical... Demorou muitos anos. Mas a gente já tinha um caráter sindical naquele momento, juntamos com os estudantes e foi uma coisa maravilhosa que movimentou o Estado de São Paulo inteiro, porque a gente já estava no Estado de São Paulo inteiro, em todas as regiões, e fizemos uma eleição pacífica, uma apuração gloriosa. Eu participei da comissão, lógico, né, porque como as entidades que tinham proposto isso, nós participamos diretamente do processo formal de eleição. Não era eleição, também era uma consulta à comunidade, lista tríplice, mas já com o compromisso de que o mais votado seria o nomeado pelo reitor, o nome dele indicado para o governador. E foi um processo muito vitorioso, porque envolveu todo mundo. Era professor, funcionário, aluno, tinha diretor que não gostava, mas tinha diretor que gostava, que também achava que precisava redemocratizar, né? Democratizar, no caso, porque na época a gente ainda não tinha tido isso. E foi um processo brilhante, muito bem conduzido pelo movimento, que resultou num processo oficial. Nós chegamos a eleger também o próximo vice-diretor superintendente, porque na época os mandatos não eram concomitantes como são hoje. Então, a gente teve um processo eleitoral para o diretor superintendente. Na sequência, tivemos um processo eleitoral para o vice-diretor superintendente e tivemos um congresso do Centro Paula Souza, que é uma coisa que nunca mais aconteceu. Que foi para discutir todo o regimento da instituição. Como a instituição seria. Veja, que coisa mais linda. Uma construção democrática da instituição, não só a eleição. Mas discutir a instituição com toda a instituição. Exatamente. E não só vertical, não só de cima para baixo. Não, todo mundo discutindo. Também no Congresso do Paula Souza, também estava na comissão, né, porque a gente tinha professor, funcionário e aluno, e também era proporcional, entendeu? Que legal. Foi um super congresso. No final das contas, a gente... fechou o regimento, mas tinha um ponto do regimento que a gente não fechava. Que aí aquela coisa da disputa, né? Mas muita coisa foi discutida, muita coisa foi aprovada, muita coisa foi posta em prática. E foi um momento que a gente tinha um diretor superintendente que se preocupava com a sua comunidade, porque ele tinha sido eleito pela comunidade. Ele não estava respondendo somente ao governador. Acho que é uma das coisas que eu sempre falo muito até quando tem eleição de diretor numa unidade, que é uma coisa que eu penso muito. Eu falo assim, na unidade. Naquela unidade, na FATEC Jaú, por exemplo, sempre se teve a cultura e tal, de que o diretor que foi eleito pela comunidade, o Centro Paula Souza nomeou. Nunca foi nomeado ninguém que não tivesse sido o vencedor da eleição. Então, o que acontece? O diretor sempre teve um respeito muito grande pela comunidade, um compromisso muito grande com a comunidade, porque foi a comunidade que ele botou ele lá. Exato. Né? Daí você pega aquela unidade que o diretor foi colocado contrariamente à vontade da comunidade e tal, você sabe com quem que ele está comprometido.
não é com a comunidade. Não é com a comunidade. Né? É com quem colocou ele lá. Ou também tem uma parcela, existe muito, nos últimos processos eleitorais, nas consultas de diretores, tem muito disso, assim, tem uma parcela A, uma parcela B, e assim, como pode votar em até 3, que também está errado, votar você tem que votar em um só, né? Não faz muita diferença entre o da parcela A e o da parcela B, e aí a escola se divide, ela racha. Sim. E cria problema. Está errado. O método está errado. Por isso que é importante a gente fazer a discussão da redemocratização também nesses processos eleitorais de diretores, de unidade. Né? Você dá um peso maior para as pessoas, né? Fazer uma coisa mais proporcional e a regra tem que ser, você escolhe um. Porque aí vai ter uma diferença entre o primeiro e o segundo. Fica claro quem é que a comunidade efetivamente escolheu. Isso faz diferença na hora da gestão. Diferença. Né? Claro que faz. Porque daí a gente volta de novo no diretor ou diretora superintendente. O superintendente, da forma que é eleito hoje, porque, na verdade, assim, a gente sendo bem sincero, o Conselho Deliberativo são pessoas nomeadas pelo governador, são pessoas que o governador indica e põe lá dentro. Passa pela Unesp, mas, assim, na verdade, como a A gente... Unesp autoriza só, assim, Isso, meio que manda é os isso que o nomes. governador quer? Está aqui, então. Isso, né? exatamente. Então, assim, quem põe lá dentro é o governador. Daí, o reitor, o superintendente, quem elege é o conselho que foi colocado lá pelo governador. Daí, o conselho faz uma lista com 3 nomes e manda para o governador de novo, que escolhe um desses nomes ali para ser o superintendente, e o mesmo acontece com o vice. Isso. Obviamente, tanto o conselho quanto o diretor superintendente, por mais bem intencionado que seja, por mais antigo de Centro Paula Souza que seja, por mais enraizado que seja na comunidade e tal, o compromisso dele quanto superintendente, dele ou dela e tal, o compromisso é com o governador, não é com a comunidade. Infelizmente. Como eu disse, mas é bem intencionado, eu quero fazer tudo do jeito certo, eu me preocupo com a comunidade, não estou dizendo que não se preocupa, não é isso. Mas se uma hora ele quiser fazer A e o governador falar, não é A, é B, ele vai fazer B, porque o compromisso dele é com o B. É essa a diferença quando você tem um diretor superintendente eleito. O professor Elias recebeu o não do Mário Covas para a transferência das escolas que eram da Secretaria de Educação para o Centro Paula Souza, mas ele fez a transferência. E ele recebeu o não para pagar o CRUESP para todo mundo, em 95, e ele pagou em fevereiro e em maio, porque ele tinha compromisso com a comunidade. Ele não tinha compromisso com o governador. O governador falou, não vai pagar o CRUESP. Ele falou, eu vou pagar, porque está aqui, está na lei, eu vou pagar. E pagou. Nós tivemos o CRUESP, foi o último ano. Fevereiro de 95 e maio de 95. Aí o professor Elias Orani foi convidado a se retirar da superintendência, porque ele não estava fazendo aquilo que o governador queria, mas ele estava fazendo aquilo que era melhor para a comunidade. Eu duro que a estrutura governamental, até no passado a gente sabe que até nas universidades a gente tinha também mais reitores que eram também mais comprometidos com a comunidade do que com o governo. Com certeza. Mas, infelizmente, ao passar dos anos, não é que os reitores mudaram ou os diretores superintendentes mudaram, pelo menos na minha visão, posso estar errado, né? Mas a estrutura governamental foi mudando as leis, as regrinhas, foram mudando o jogo para cercar o reitor, o diretor superintendente de tal forma que ou você faz o jogo do governo ou você está fora. Pois é, então. Aí o cara não pode nem... Mesmo, veja, o reitor da Unesp, mesmo com o conselho universitário que ele tem, que é quem rege a universidade, mesmo assim eles se submetem, ainda se submetem. Se submetem muito menos do que o Centro Paula Souza. Tá?
Tanto é que se discute salário, que se discute com as entidades sindicais o reajuste anual, e é sempre anual. Então, tem uma representação dos reitores com os sindicatos, tem um outro tipo de discussão das coisas, mas ainda existe uma pressão muito grande do governo, sim. Mas a gente, pior ainda, porque a gente não tem nenhum conselho que seja nosso, assim, nosso, eu digo, de pessoas da nossa comunidade, né? Nem um diretor superintendente que tenha compromisso com a comunidade, por mais bem intencionado que a pessoa seja. É verdade, não estou falando deste novo, nem da antiga superintendente. A melhor boa vontade que eles têm a limitação, que é o governo, né? E aí você não tem o respaldo formal da comunidade no voto, porque ele pode chegar lá e falar, não, mas eu fui eleito aqui, eu tenho mandato de 4 anos, eu preciso disso. A comunidade me colocou lá. Não, foi o governador que colocou. Eles são cercados por regras para não conseguir. Exato. Ainda que nem eu já ouvi, ao conversar com pessoas, com colegas de trabalho na unidade sobre isso, daí o pessoal, não, mas na universidade o reitor negocia salário porque ele tem autonomia para isso, ele tem dotação orçamentária. Ok, a gente não tem dotação orçamentária, eu concordo. Sobre dotação orçamentária, mas sobre autonomia a gente tem. Tem. A gente não é departamento de governo, não. A gente é uma autarquia. Isso. Né? E daí a gente volta de novo em toda essa questão de não ser democrática a coisa, né? De novo, a importância da democracia. A gente tem um diretor superintendente hoje, até ontem era uma diretora, e tanto faz quem quer que seja. Logo teremos um presidente, porque agora o governador mudou os nomes. Agora é verdade. As nomenclaturas. As nomenclaturas. Mas, assim, mas essa questão de poder, se ele quisesse dar dentro do orçamento que temos, ou brigar por mais orçamento para a autarquia, ele até poderia brigar por mais orçamento junto da Alesp, junto do próprio governo, brigar por mais orçamento para a autarquia. O nosso diretor, hoje diretor superintendente, vamos lá, professor Clóvis, ele poderia ir lá e brigar por mais orçamento. Mas ele não vai, e a gente sabe o porquê não vai. Porque ele pode até pedir, mas ele vai pedir e, na sequência, o governador falar não, ele vai falar, então tá, não. Então, a Secretaria da Fazenda já manda o valor que pode. Você vai trabalhar com isso aí, ó. Se vira. Se vira. E se vira, porque eu vou inaugurar mais escola também, tá? O governador falou assim, eu vou inaugurar mais escola, você tem menos dinheiro do que você tinha o ano passado, mas você se vira aí. Vou inaugurar a escola, não vou abrir concurso para funcionário, vou contratar professor de forma precária. Né? Contratar como temporário também. E tudo isso, acho que assim, né, Silvia? A gente já está até na reta final da nossa conversa. Passa tão rápido, né? Os nossos 30 minutinhos de podcast parece 5 minutos. Nem comecei a falar o que eu tinha que falar. Mas, assim, parece que 90% dos problemas, das demandas, não vamos nem falar só problemas, mas das demandas que a gente tem no Centro Paula Souza, 90% podia ser resolvido com democracia. Sim, com certeza. Né? Com podia certeza. ser resolvido se a gente tivesse um conselho deliberativo que tivesse compromisso com a comunidade. Que entendesse das regras do Centro Paula Souza, porque eles nem entendem. Não. Aí, quando você vai falar, você leva para o conselho, olha, precisa regulamentar o negócio das 10 aulas diárias. Eles não sabem o que é, não entendem o dia a dia da instituição. Por isso que é tão importante que a comunidade faça parte do conselho. A gente participa como ouvinte. Né, do conselho. E a gente vê as coisas, às vezes, que as pessoas, principalmente os que estão lá, que são estranhos ao centro, o pessoal do Sebrae, da Fiesp, eles falam umas coisas tão fora da realidade do Centro Paula Souza que você segura para não rir na cara. Quando não, a gente ri na cara mesmo, mas a maior parte das vezes a gente segura para não rir. Você fala, amigão, onde você acha que você está? Pois é, a vida é outra. A gente tem que informar para eles. Muitas vezes a nossa fala é para informar para eles, olha, mas a realidade aqui é essa. Então, mas a gente tem que ter essa proposta em mente. A redemocratização do Centro Paula Souza, ela é possível. A gente precisa trabalhar no sentido de fazer um conselho deliberativo que
junte todo mundo, todos os segmentos, a gente chama de segmento da comunidade, e que esse Conselho Deliberativo seja eleito com o propósito de fazer um processo eleitoral para o próximo diretor, superintendente e vice. Temos 4 anos, o professor Clóvis acabou de assumir, o mandato dele é de 4 anos. A gente tem 4 anos para fazer essa discussão democraticamente, não precisamos puxar a faca para ninguém. É um interesse da própria instituição. Então, é uma pauta que a gente vai estar retomando agora. Essa pauta acho que quase nunca saiu da nossa database. Nunca saiu. Tem cartaz para lá e para cá dos movimentos que a gente faz, mas eu digo assim, mais organizadamente. Sim, né? sim. Né? Levar a comunidade a entender a importância da gente fazer este processo de redemocratização da instituição. É porque é legal, até para quem está na unidade, eu acho legal para quem está assistindo a gente, é legal você se sentir... Quem que não gosta de se sentir ouvido, se sentir... Pois é. A gente tem tanta gente inteligente, com um monte de bagagem bacana, que poderia contribuir tanto a mais na construção do Centro Paula Souza como um todo, não só dentro da sala de aula, não só dentro da secretaria, dentro da biblioteca, quando a gente está falando do administrativo, que poderia contribuir com o todo, com a construção do Centro Paula Souza. Que é o papel do Conselho Deliberativo. Mas a gente não pode. Mas a gente não pode, a gente não tem voz ativa lá. A gente não tem voz ativa porque a construção é totalmente vertical. A gente não tem espaço. Vem da ditadura. Vem da ditadura. Infelizmente, né? Então é isso, Sil. Prazer ter esse papo contigo. Prazer estar aqui. Segunda vez que a gente tem esse papo. A primeira vez que a gente gravou, infelizmente, não deu certo. Mas tudo bem, a gente vai remodelando as falas até. Olha, gente, o Centro Paula Souza ainda vai precisar de redemocratização. Mas nosso sindicato já é democrático. Nós precisamos de você participando com a gente da democracia aqui do nosso sindicato. Primeiro de tudo, a gente precisa que você, trabalhador, se filie, se sindicalize, venha fazer parte do sindicato dos trabalhadores do Centro Paula Souza, venha fazer parte do Sinteps. E fazendo parte como filiado, você também pode vir fazer parte como diretor de base. A gente sempre precisa também de diretor regional. A gente precisa de gente para ajudar a construir o Sinteps, para que cada vez mais nós podemos fortalecer as nossas lutas, fortalecer a luta pelo nosso plano de carreira, a luta pela redemocratização do Centro Paula Souza. Precisamos de você, trabalhador, junto com a gente. Se filie ao Sinteps, venha fazer parte das nossas fileiras. Aqui sim você também será ouvido, poderá construir o sindicato junto com a gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Valeu, a gente se vê na nossa próxima conversa por aqui. Sinteps sempre na luta. Sinteps sempre na luta.